Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a lei americana que pode prender Eduardo Bolsonaro. Olha que coisa, o pessoal do Brasil 247 tá aqui, lá, chama uma lei para prender o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A Foreign Agents Registration Act, uma lei americana que proíbe pessoas de outros países de fazer lobby nos Estados Unidos sem registrar um determinado registro de coisa lá. Aqui. Quem é que teria que ir atrás dessa lei? A Pam Bondi, né, que é a secretária de Justiça lá dos Estados Unidos, a chefe do DOJ, indicada pelo Trump, e que lógico que não vai fazer isso, né? Isso daqui mostra uma coisa muito curiosa. O desespero da esquerda. Eles viram que entraram num caminho sem saída. Não tem como sair dessa história, né? Aí você começa a ver esses jornalistas mais à esquerda, esse pessoal mais à esquerda, percebendo que, caramba, né, fudeu, né, ferrou, né, o que nós vamos falar agora, né? Aqui, ó, tem outro caso aqui da Raquel Landinha, que não, porque penas dos réus da trama golpista serão duríssimas depois que Eduardo Bolsonaro atiçou o Trump, agora vai ser muito pior e não sei o que ela... Tem lógica isso daqui? A gente já sabia que o pessoal ia condenar Bolsonaro a 50 milhões de anos de cadeia, né? Todo mundo já sabia disso, né? O pessoal tá desesperado, meu amigo. Olha essa manchete do Poder, uma manchete, notícia importante. Você não poderia dormir hoje sem ver essa notícia aqui, ó. Alexandre de Moraes faz musculação no Pinheiros nesse domingo. Não, porque caramba, tem que falar que olha só, Alexandre de Moraes ali com o seu calcinha apertadinha, tochada no cu, tá fazendo algum exercício lá no Pinheiros. Acho que tá fazendo errado, hein? Mas não sei, eu não sou professor de educação física, então você não poderia terminar o seu domingo sem saber que o Alexandre de Moraes malhou hoje. O que você tira dessas manchetes todas aqui? É o desespero do pessoal. Eles sabem que perderam, eles sabem que não tem saída. Eles sabem que o Brasil, por mais que o pessoal, muita gente lá queira ir para o caminho Venezuela, queira ir para o isolamento completo do mundo, eles sabem que o pessoal não vai deixar isso acontecer, porque seria um prejuízo enorme para a elite aristocrática socialista de Brasília. Não me entenda mal, um monte de gente lá quer ir para o caminho Venezuela, mas a maior parte não vai querer. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexandre Gaspar Grana, Érica Hilton e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, chega a ser engraçado aqui. Ó. Brasil acha lei nos Estados Unidos para prender o Eduardo Bolsonaro. Aqui. Desde 1938, vigora nos Estados Unidos o Foreign Agents Registration Act. É uma lei que pode desmascarar e prender o Eduardo Bolsonaro. Vamos botar na cadeia. Essa reportagem se baseia em fontes oficiais e artigos publicados na imprensa estadunidense. O material foi compilado e adaptado de modo a retratar a intensa discussão que permeia os Estados Unidos sobre sobre a violação de Eduardo Bolsonaro à Foreign Agents Registration Act. A Lei de Registro de Agentes Estrangeiros foi promulgada em 1978, não sei o que lá. A lei exige que indivíduos ou entidades que atuem como agentes de mandantes estrangeiros se registrem no Departamento de Justiça, caso exerçam determinadas atividades naquele país, inclusive advocacia política, lobby, relações públicas ou disseminação de informações para influenciar a política ou opinião pública daquele país. Isso é um negócio que eu acho bacana nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil, o pessoal fala não, que não pode liberalizar o lobby. Não, eu acho que tem que fazer igual nos Estados Unidos, porque lobby faz parte, gente. Tudo quanto é empresa tem lobista, todo mundo contrata lobista lá em Brasília. Pelo menos você fica sabendo quem é lobista de quem, entendeu? Realmente, a atividade de lobby, ela existe. Ponto final. Você pode ter certeza, tem um monte de gente lá em Brasília que é especializada em se fazer lobby. É lógico, como o lobby é proibido no Brasil, você não vai encontrar a porta do cara e dizer lobista, fulano de tal, lobista. Não vai ter isso, porque isso é uma coisa que pega mal. Mas tem um monte de gente que trabalha exatamente com isso. São pessoas lá em Brasília que são muito conhecidas, conhecem um monte de gente, tem um bom relacionamento com um monte de gente. E se você parar para pensar, não tem nada de errado de você contratar uma pessoa para tentar convencer os deputados e senadores a ir para algum determinado caminho. É parte da democracia. Você leva um argumento, né, e o cara aceita ou não aquele argumento. Não tem nada de errado. É verdade
que algumas vezes os lobistas fazem mais do que isso, tá? É verdade que algumas vezes o lobista vai lá e vira pro cara e fala assim, ó, vou te convencer aqui a aprovar a lei XYZ, porque vai ajudar a minha empresa aqui, tá aqui, ó, 100zão pra te ajudar, pra te convencer. Isso é errado. Isso é corrupção, não é lobista. Lobista é o cara que vai lá, o lobismo, né, o lobby, é o cara que vai lá e tenta convencer, não, essa lei vai ser importante porque não sei o que lá, porque vai gerar 10 mil empregos e vai ajudar não sei o que lá, e vai ajudar isso, vai ajudar aquilo. Isso é legítimo, o argumento é legítimo, a conversa é legítima. E acredite, cara, muita coisa muda com conversa, tá? Você pode parecer que não, mas os deputados, senadores, juízes e políticos lá em Brasília de forma geral, eles são pessoas como a gente. Então, assim, de repente, se alguém chegar para você com um argumento interessante, né, uma questão... Veja, ninguém vai convencer ninguém em ambiente de polarização extrema, como o caso que o Brasil está vivendo nas questões políticas atuais. Ninguém vai convencer um lulista de que Bolsonaro é inocente. Ninguém vai convencer um bolsonarista de que Lula não é um corrupto. Mas existe uma série de outras situações em que o lobby funciona, coisas que não tem. Ah, tem que aprovar uma lei que vai aumentar a isenção de imposto para tal indústria, para tal componente, tal situação. Eu acho que se você tiver um argumento bacana, se mostrar para o cara, olha só, isso vai te ajudar dessa forma aqui, vai parecer bacana para o pessoal dessa indústria aqui, não sei o que lá, pode te ajudar politicamente, né? Assim, é um argumento que, se for no argumento, o lobby é válido, é o que acontece nos Estados Unidos, você se registra como lobista e você pode fazer essa profissão lá em Washington, tentar convencer congressista, tentar convencer outros políticos a seguir um determinado caminho que seja de seu interesse. É direito seu fazer isso, né? E isso acontece independente de qualquer coisa. É o que eu falo pra vocês, é uma burrice aqui no Brasil você criminalizar esse tipo de coisa, porque a coisa continua acontecendo do mesmo jeito, né? Agora, de novo, a gente tá falando de convencimento por argumentos. O cara fala, não, que vai ser bom, que não sei o que lá. É verdade que também tem lobista lá em Brasília, que o convencimento é o argumento do dinheiro. Tá aqui, ó, 100 milzão aqui pra tu resolver a parada. E isso é errado, isso é corrupção, isso não pode, né? Mas, de qualquer forma, isso não muda, isso continua acontecendo. Você acha que o fato de ser proibido lobista, não tem lobista em Brasília? O que mais tem em Brasília é lobista, meu amigo. Aqui, ó, a lei define de forma ampla... Aí aqui, estou falando sobre a lei do lobby para agentes estrangeiros. Como os Estados Unidos é um país muito importante no mundo, evidentemente que lá em Washington também tem lobistas estrangeiros, tem pessoas de países diversos que vão lá e vão fazer, né, tentar convencer os parlamentares americanos a fazer coisas que são interesse do seu país, e algumas vezes conseguem fazer isso. O caso do Eduardo Bolsonaro é um desse. A lei define agente de forma ampla, incluindo qualquer pessoa que atue sobre ordem, solicitação, direção e controle de mandante estrangeiro. Aí que tá, o erro deles aqui nessa história é o seguinte, porque o Eduardo Bolsonaro, ele não está falando a mando do governo brasileiro. Não está falando isso. Não é o governo brasileiro que está fazendo isso, né? Violações a essa lei podem levar a penalidades civis, multa de não sei o que lá por violação, acusações criminais por descumprimento intencional e coisa e tal. A aplicação é discricionária e muitas vezes depende da avaliação da Divisão de Segurança do Departamento de Justiça. Então pronto, matou a parada. Não vai acontecer em momento algum. No caso de Eduardo Bolsonaro, sonha o petista aqui que as ações podem ser qualificadas como atividade de agente estrangeiro não registrado sobre o FARA. Não, não podem, porque o Eduardo Bolsonaro não está fazendo lobby por um país, ele está fazendo lobby por uma pessoa, está pedindo ajuda para o pai dele, né? Aqui, ó, se o DOGE concluir que a atuação configura atividade política relacionada ao Brasil, de novo, não é política relacionada ao Brasil, né? Não tem nada a ver com o Brasil, é de uma pessoa. Pode render a mencionada multa e coisa. Obviamente, o DOGE não está... Ele já entrega que não vai acontecer, pô. Aqui, ó. O DOGE é liderado pela procuradora-geral, a Pamela Bondi, nomeada pelo Trump e confirmada pelo Senado. Ou seja, a Pamela Bondi não vai fazer isso, né? Então esquece, não vai acontecer nada disso aqui. Isso aqui que você está vendo é o desespero da esquerda, vendo que a atividade do Eduardo Bolsonaro lá está muito forte, e estão desesperados, querem parar de alguma coisa. E perceberam, sabe por quê? Eles achavam que esse jogo tá ganho, cara. Eles estavam igual o Vasco, acabei de ver o jogo do Vasco agora, 6-0 contra o Santos, né? Eles estavam achando assim, não, acabou o jogo, já ganhamos, coisa e tal. E levaram uma virada. O problema é esse, o pessoal levou uma virada nesse jogo deles do PT contra o Brasil, né? E aí, aqui, ó, outra coisa é isso daqui da Raquel Landinha. Penas de réus da trama golpista serão duríssimas após Eduardo atiçar Trump, né? Aqui, ó. Caso de grande repercussão nacional tem um componente político. Caramba, como assim componente político? Esse processo contra o Bolsonaro é todo político, não tem nenhum componente judicial nesse processo, não tem nada de direito nesse processo, né?
A diferença é que agora o clima é muito forte e a estratégia adotada pela família Bolsonaro de atiçar o governo Trump contra o Brasil promete se voltar contra réus e colaborar para penas duríssimas a todos os envolvidos. Eu tenho certeza que é isso que a esquerda espera. A esquerda tá puta da vida. Achava que tinha ganho o jogo, achava que ganhamos. O Bolsonaro vai ser condenado, acabou o Bolsonaro, não sei o que lá, ganhamos. E viu que não... Já perderam, na verdade já perderam, tá? Por quê? Porque é o que eu falo pra vocês, a expectativa desse pessoal é que a condenação de Bolsonaro destruísse Bolsonaro, que ficasse marcado, não, o cara tentou um golpe, golpista, acabou Bolsonaro, não vai ter mais Bolsonaro no Brasil nunca mais, porque é convencer a opinião pública de que Bolsonaro é um golpista. Só que agora não vai, meu amigo, até porque essa ação do Trump já deixou claro que o Alexandre de Moraes está errado. Então pronto, qualquer coisa que resulte desse processo, pode ser que prendam o Bolsonaro no final desse processo? É lógico que pode ser que prendam. Infelizmente, não seria justo isso. Mas jamais vai ser um processo que eles vão conseguir vender como um processo isento, um processo que ninguém questiona. Tá vendo? Não pode mais falar que Bolsonaro não é golpista. Ele é golpista, foi condenado pelo STF. Aqui, ó. Criminalistas de esquerda experientes ouvidos pela coluna duvidam que escape alguém. Vai todo mundo preso. Não, tudo. Meu amigo, a gente já sabia que ia acontecer isso. Você acha que tinha alguma chance do Supremo não condenar Bolsonaro a 256 milhões de anos de cadeia? A gente sabe que vai ser uma pena enorme, todo mundo vai ser condenado. Por quê? Porque isso não é um processo judicial. Não tem nada de direito nisso aí. O direito passou longe dessa história aqui. O que está acontecendo aqui é um processo puramente político, né? Eduardo Bolsonaro apostou tudo ou nada. Eles duplicam a aposta e o Supremo triplica. As penas serão enormes. Não acredito na absolvição de ninguém, disse um advogado envolvido com o caso sobre compromisso de anonimato, né? Ou seja, estão dizendo que não, porque eu acho que o Alexandre de Moraes vai dar penas enormes para todo mundo. A questão é, o pessoal da primeira turma vai estar disposto a entrar na Magnitsky por conta disso? Pode ser que sim, pode ser que entre. Não estou dizendo que não. Mas o fato é que esse pessoal está desesperado com essa história aqui, né? Porque perder eles já perderam. Nunca que esse processo vai chegar ao final e vai chegar à conclusão que eles esperavam de que acabou, não, Bolsonaro não pode, coisa e tal, é golpista e acabou. Nunca vai chegar a essa conclusão. Podem condenar, mas a opinião pública vai estar dividida para sempre, né? E outro exemplo de absurdo desespero da imprensa esquerdista, né? Por que se porta com o Alexandre de Moraes fazendo musculação no domingo? É o pessoal querendo dizer, não, que o Alexandre de Moraes tá normal, ele não tá sentindo nada, ele continua lá fazendo a musculação dele no domingo e coisa e tal, né? E aí fala que ele teve um problema no joelho e submeteu-se a uma cirurgia e não sei o que lá e coisa e tal. Quem se importa com isso, cara? No final do tudo, mais uma vez, é o pessoal esquerdista desesperado porque perderam a parada, já viram que perderam a parada, e agora querem dar um jeito de ganhar a narrativa, de conseguir convencer. Até os esquerdistas já estão desistindo dessa parada. Então eles estão tentando convencer esses esquerdistas. Não, continua aí, esquerdista. Continua criticando o Bolsonaro. Continua elogiando o Alexandre de Moraes. Olha só, ele tá malhando. Aqui, olha só, como se não houvesse ninguém. Como se não houvesse problema nenhum. Tá vendo? Né? Com a sunguinha tochada no cu mesmo e malhando ali no Pinheiros, lá no Clube Pinheiros e coisa e tal. Clube Pinheiros, pra quem não sabe, é um lugar rico pra caralho, tá? É um clube rico pra cacete lá. É caro pra caramba fazer parte desse clube, né? Mas sabe como é que é, né? O escritório permite, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.